Capítulo 5. A decepção com os que amamos. Cura pela palavra de Deus para a decepção. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 31 e 32. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. O coração decepcionado pode atirar-nos num estado de depressão e rancor, passando a abrigar feridas profundas e lembranças amargas. Com isso, torna-se difícil para nós confiarmos de novo em alguém. Gostaríamos de evitar os desapontamentos, mas não há como ser feliz sem confiar, e não há como confiar sem correr o risco da desilusão. Podemos tomar algumas precauções, é verdade, mas essas nunca nos proporcionarão uma garantia total contra a decepção. Assim, esta será sempre uma das possibilidades da vida. Nunca iremos erradicá-la da face do planeta. Amar é abrir-se, é tornar-se acessível, é oferecer-se ao encontro, é ficar vulnerável, é arriscar-se. Augusto Gil escreveu: Não há nunca amor perfeito, sem tortura e sem cuidado. Amar é ter Deus no peito, outra vez crucificado. As pessoas que foram mais felizes, as que deixaram marcas mais positivas na história da raça humana, foram as que amaram a muitos e com muita intensidade. Foram também as que experimentaram o sofrimento e o desapontamento. A maior prova disso encontramos na vida do próprio Senhor Jesus. No entanto, ele deixou a lição de que podemos superar a decepção com os que amamos desde que a enfrentemos com confiança em Deus e com disposição de perdoar aos nossos ofensores. Encarando a decepção com ânimo e confiança. No momento em que Jesus Cristo mais precisou de seus amigos, eles o abandonaram. Depois de tudo o que fizera por eles, tudo o que lhes ensinara, tudo o que passaram juntos, eles o deixaram. O Senhor não pôde contar com a solidariedade dos discípulos no instante mais difícil de toda a sua vida. Enquanto o Mestre orava e agonizava no Getsêmani, eles dormiam. Lucas 22, de 39 a 46. Enquanto ele era preso e agredido pelos soldados, eles fugiam. Marcos 14, de 43 a 52. Enquanto as autoridades o inquiriam, eles o negavam. João 18, de 13 a 27. Que decepção! Que triste retribuição ao carinho e à confiança do Senhor! Que recompensa negativa para a sua disposição de morrer no lugar deles na cruz! Não obstante, Jesus foi capaz de transformar aquela provação em vitória, superou aquele desapontamento sem permitir que isso destruísse seu relacionamento com os amigos e não abandonou seu propósito de estabelecer novas relações com outras pessoas no futuro. Cristo previu que seria preso e crucificado, previu também que os discípulos o abandonariam. Então, Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Verso 31. Ele se referia a uma profecia messiânica do Velho Testamento, escrita em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Sua morte não foi um acidente, uma fatalidade. Na verdade, foi a razão de sua vinda a este mundo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele, o nosso pastor ferido, veio dar a sua vida por nós. Jesus tinha 33 anos de idade e já fizera muita coisa, mas a realização mais importante de sua existência ainda estava por vir. Ele sabia o que o esperava: a decepção, a calúnia, a agressão, a vergonha, a humilhação, o sofrimento, a dor, a cruz. Mas nada o impediria de cumprir sua missão. Não pensou em voltar atrás. Enfrentou a adversidade com ânimo e confiança. Seguiu em frente, apesar de saber que o sofrimento e a ingratidão eram certos. O Senhor agiu assim porque, além da certeza da batalha, tinha também convicção da vitória. Mas depois da minha ressurreição, ele acrescentou, lançando o brilho da esperança sobre provisões tão sombrias. Verso 32. Jesus sabia que lutas viriam, mas também que o triunfo lhe pertenceria no final. Não disse aos discípulos: se eu ressuscitar, mas ele declarou-lhes:
depois que eu ressuscitar. Em seu coração não havia a menor sombra de dúvida de que o Pai lhe concederia o êxito almejado. Ele sabia que Deus podia transformar derrotas aparentes em vitórias incontestáveis, e foi o que de fato aconteceu no Calvário. Jesus não desanimou, porque ele não esperava o reconhecimento por parte dos homens, esperava-o de Deus. E o Pai não decepciona nunca. Devemos estar cientes de que o desapontamento é uma das possibilidades em nossos relacionamentos humanos. Certamente não a única, mas compreensível, já que estamos lidando com pessoas as quais, como nós, são falhas e limitadas. Quantas vezes não decepcionamos o Senhor? Quantas vezes não desapontamos nós mesmos? Assim também podemos desapontar os outros, ou com eles decepcionarmos. Mas se vivemos, trabalhamos, amamos e ajudamos, esperando apenas o reconhecimento de Deus, então a vida se enche de um novo significado. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Existe um antigo conto árabe a respeito de um homem que estava sempre viajando. Sua vida era andar pelo mundo, sempre a pé, parando de vez em quando para dormir ou repousar. Ele carregava um saco com sementes junto à sua bagagem. Cada vez que parava, retirava do saco a semente de uma árvore e plantava naquele lugar que havia escolhido para descansar. Depois seguia seu caminho. Nunca mais passaria por ali. Diversas pessoas o questionaram dizendo: "Por que você faz isso? As sementes levarão muito tempo para germinar e as árvores ainda mais para crescer. Você nunca se beneficiará do resultado do seu trabalho. Nunca repousará à sombra dessas plantas, nem comerá dos seus frutos." "Não importa", respondia ele. "Basta-me a alegria de saber que um dia um viajante como eu encontrará aqui uma sombra sob a qual repousar e frutos com os quais saciar a fome." Você não receberá em paga nem ao menos o reconhecimento desses viajantes. Eles jamais saberão quem plantou as árvores. E de qualquer forma, você não estará aqui para receber os agradecimentos. Tampouco isso me incomoda, porque também não é na gratidão das pessoas que deposito a minha satisfação, dizia ele por fim. Eu sei o que fiz, em que ajudei, o que dei de mim, contribuí para tornar o mundo um pouco melhor. Essa consciência é toda a recompensa de que preciso. Fazemos o bem para receber o agradecimento dos homens ou simplesmente pela satisfação de fazê-lo? Precisamos sondar nosso coração e responder com sinceridade a essa pergunta. A expectativa do reconhecimento é a verdadeira motivação de muitas pessoas e acaba gerando repetidas decepções quando o tão esperado agradecimento não vem. Devemos refletir sobre o porquê de fazermos o que fazemos. Precisamos saber que, seja como for, o reconhecimento sempre virá. Talvez não venha das pessoas, mas inevitavelmente virá de Deus. Jesus enfrentou a decepção com ânimo e confiança, porque contemplava o Pai. Se os nossos olhos estiverem firmados em Deus e neles brotarem lágrimas provenientes do abandono, da ingratidão ou da desilusão, o Senhor as enxugará. Ele é o único do qual podemos esperar o reconhecimento e o galardão. O único que nunca nos decepciona. Encarando a decepção com a disposição de perdoar. Houve outra atitude de Jesus que foi decisiva para que ele superasse a decepção com os que amava. Ele enfrentou o desapontamento com a disposição de perdoar. Essa atitude torna possível que um relacionamento abalado pela decepção seja restaurado e até mesmo que venha a tornar-se ainda mais íntimo do que antes. Provérbios 17:9 diz o seguinte: "Quem perdoa uma ofensa promove amor, mas quem vive relembrando o assunto separa os maiores amigos." Se estivéssemos no lugar do Salvador, é provável que esperássemos pedidos de desculpa dos discípulos, e mesmo assim, talvez nós não os aceitássemos. Mas Jesus tomou a iniciativa da reconciliação. Não esperou que lhe pedissem perdão. Eles estavam envergonhados e confusos, e por isso talvez não o procurassem nunca. É comum esperarmos que nossos ofensores nos procurem para retratarem-se.
E aí fica um esperando pelo outro. Ninguém quer ser o primeiro, ninguém quer humilhar-se, ninguém quer dar o braço a torcer. Com isso, corremos o risco de esperar muito tempo, talvez para sempre. A amargura pode instalar-se e criar raízes profundas. Amizades podem ser irremediavelmente perdidas. O orgulho cobra um preço alto pela sua manutenção, a nossa infelicidade. A palavra adverte, em Hebreus 12, versículo 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Jesus tomou a iniciativa, ainda antes que os discípulos reconhecessem a própria culpa e o procurassem. Jesus lhes disse: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Verso 32. Ele já deixou o encontro marcado, a reconciliação agendada, o caminho aberto. Dizer aos discípulos que os encontraria na Galileia equivalia a dizer-lhes que tudo seria como antes, que nada mudaria entre eles, que não ficariam sequelas. A Judéia, onde ficava Jerusalém, a capital, sempre foi o território mais importante e mais badalado de Israel. Era ali que eles estavam naquele momento que precedia a paixão de Jesus. A Judéia ficaria para sempre marcada como o local onde o Filho de Deus morreu em uma cruz para trazer a salvação à humanidade. Mas a Galileia, terra de gente mais humilde e mais simples, tinha para o Mestre e os discípulos um significado especial, um sabor de intimidade. Ali haviam nascido muitos deles. Ali eles passaram a infância, cresceram, tornaram-se homens. Ali, Jesus exerceu a maior parte do seu ministério, realizou muitos de seus milagres, pregou a maioria dos sermões. A Galileia trazia ao grupo lembranças muito agradáveis. A pesca maravilhosa, o sermão da montanha, a multiplicação dos pães e peixes, a transfiguração e assim por diante. Na Galileia, Jesus e seus seguidores sempre encontraram um ambiente mais espontâneo e hospitaleiro. Ali sentiam-se à vontade. Ali estavam em casa. Irei adiante de vós para a Galileia, prometeu o Senhor antes de enfrentar a morte. Depois de derrotá-la, renovou a promessa. Ele disse às mulheres que o encontraram próximo ao sepulcro: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão, conforme escrito em Mateus, capítulo 28, verso 10. O lugar escolhido para o reencontro indicava que a comunhão entre eles seria restabelecida, que não haveria mágoas, prevenções, ressentimentos ou distanciamentos. Significava também que, doravante, deixariam de ser apenas um grupo formado por um mestre e seus alunos. Seriam ainda mais do que isso, seriam irmãos. Meus irmãos. Jesus não se referira aos seus discípulos assim antes. Meus irmãos. Uma relação pode tornar-se melhor do que era antes de ser abalada pela decepção? Sim, é possível, mas para que isso aconteça, é indispensável que haja disposição para perdoar. Essa tem de estar presente e ser sincera. A Bíblia diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas, capítulo 17, versos 3 e 4. Deus, que é rico em perdoar, exorta-nos a que perdoemos também. Por que deveria eu perdoar a meu ofensor? Perguntou um monge ao seu mestre. Ele que agiu mal comigo. É verdade, respondeu o sábio. Mas e tu, que mal fizestes para que carregues contigo o peso de não perdoar? Podemos sim enfrentar e superar a decepção com os que amamos, sempre tão dolorosa e temida. É só encará-la com ânimo e confiança, seguir em frente, apesar das dificuldades. É só ter disposição de perdoar, tomar iniciativa, reconquistando ou ganhando o irmão. Não podemos evitar a decepção com os que amamos, mas podemos transformá-la numa experiência positiva para com Deus, para com o próximo e para conosco. Podemos torná-la uma oportunidade de crescimento e enriquecimento pessoal que nos deixará ainda mais habilitados para as vitórias que nos tem reservado o Senhor. Assim seja conosco. Amém.